Temos aqui então a nossa segunda aula, desta vez sobre superposição de movimentos. Hoje nós vamos ver exercícios de Enem e vestibulares. Nossa primeira questão então é sobre o vestibular da URGS de 2022 e ela diz: um avião viajando paralelamente ao solo com velocidade constante de módulo V0 solta uma carga desde uma altitude h, conforme representa o painel esquerdo da figura abaixo. Então nós temos nosso avião. Ele desempenha um MRU, né? Ele faz um movimento retilíneo uniforme, e ele larga uma carga, e esta carga começa a cair. Por conta dela cair, mas mesmo assim manter uma velocidade horizontal como ele, ela desempenha um movimento parabólico. Sendo a velocidade inicial do avião, né, 80 metros por segundo, o módulo e a altura igual a 300 metros, né, a altitude no caso, qual será, depois de 5 segundos, o módulo da velocidade da carga em relação ao avião, desprezando-se a resistência do ar. Considere o módulo da aceleração da gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Tendo em vista que não existe resistência do ar, essa carga ela não vai sofrer nenhum tipo de resistência ao seu movimento horizontal. Essa carga, então, vai desempenhar um MRU de maneira similar ao avião. Porém, tendo em vista o seu movimento vertical, ela, apesar de ter sido simplesmente solta, né, tá dizendo foi soltada uma carga, ela foi largada com velocidade vertical igual a zero, a força da gravidade está sendo aplicada nela. E por conta disso, ela vai começar a cair com uma certa aceleração, justamente de 10 metros por segundo ao quadrado. Portanto, o movimento horizontal dela, assim como o do avião, vai ser desprendido, vai ser realizado como sendo um MRU de velocidade igual a 80 metros por segundo. Porém, o movimento vertical será um MRV, tá, de aceleração 10 metros por segundo ao quadrado e velocidade inicial igual a zero. Né? Tendo em vista que o movimento horizontal dela não sofre qualquer alteração com o tempo, ele é um MRU, digamos assim, ele não sofre nenhuma resistência, não sofre uma aceleração, nenhuma desaceleração nesse sentido. A carga ela sempre estará logo abaixo do avião, não importa o instante de tempo que nós avaliarmos o movimento dos dois, tá? Isto porque eles têm a mesma velocidade e o estado de movimento dos dois não é alterado com o tempo, tá? Portanto, o movimento deles em relação um ao outro, né, digamos assim, horizontalmente falando, ele é igual. Né? Ele não há diferença entre o movimento do avião ou da carga horizontalmente falando. Portanto, essa velocidade da carga em relação ao avião tem a ver com esse movimento vertical, onde que essa carga se afasta do avião como um MRUV, né? Um movimento em queda livre, digamos assim, tendo essa aceleração dela fazendo com que a velocidade dela aumente, fazendo com que também ela se afaste cada vez mais rápido do avião conforme o tempo vai passando. Okay? Então nós temos o avião aqui, né, e a carga caindo, e esta carga vai desempenhar este movimento parabólico que a gente chama. Né? Calculando esta velocidade entre a carga e o avião, tendo em vista que essa velocidade relativa é apenas a velocidade vertical, nós podemos realizar esse cálculo tendo em vista aquela fórmula básica do MRUV aplicada a um movimento em queda livre, que é o V igual a V0 mais AT. Né? É a velocidade final igual a velocidade inicial mais a aceleração vezes o tempo. Tendo em vista que as alturas aumentam com relação ao chão, né? Quanto mais desce, menor é a altura. O nosso referencial aqui está sendo que para cima aumenta as distâncias, aumenta a altura,
e aumenta a velocidade ou aceleração. Qualquer coisa que vá contra este sentido teria teria sinal negativo, digamos assim. É por isso que a aceleração aqui aparece como menos g, pois ela é contra o sentido em que aumenta essa altura h, certo? Seguindo então esse referencial, o nosso v igual a v0 mais at vira v igual a v0 menos gt, né? A velocidade inicial y daqui, né, da velocidade inicial vertical da carga, ela é zero. Portanto, tendo em vista que o tempo que a gente tem que avaliar, ele diz, depois de 5 segundos, qual o módulo da velocidade da carga em relação ao avião, então essa aceleração da gravidade foi aplicada à carga durante 5 segundos. Então, menos 10, que é a velocidade a aceleração da gravidade, vezes os 5 segundos, 0 menos 10 vezes 5 dá a velocidade final igual a 50 metros por segundo. Aqui o aluno poderia pensar, professor, mas se essa carga está caindo, e se ela caísse no chão? Essa velocidade final não seria zero? Pois bem, o exercício fala especificamente que a altitude do avião é de 300 metros. Se nós formos calcular a velocidade, a altura final desse mesmo objeto, nós podemos usar aquela clássica fórmula do MRV também, que é S igual a S0 mais V0t mais AT ao quadrado sobre 2. Aqui nós temos que o nosso S, nossa posição final, vai ser a nossa altura y. Nossa altura inicial, y0, vai ser o h, vai ser 300. V0y vai ser 0, porque a carga ela é só solta, ela não é jogada para baixo ou jogada para cima. Vezes o tempo, menos a aceleração, né, a gravidade 10, vezes o nosso tempo de queda. Quer dizer, não é um tempo de queda, é o tempo em que o movimento aconteceu, de 5 segundos. Então, 5 ao quadrado sobre 2. 5 ao quadrado é 25. 25 vezes 10 dá 250. 250 dividido por 2 dá 125. 300 menos 125, 175 metros. Portanto, essa carga, depois de 5 segundos, ela ainda não caiu no chão. Se nós estivéssemos avaliando o movimento, por exemplo, em vez de 5 segundos, daqui a 1 minuto, provavelmente a carga já teria caído, e a gente poderia dizer, sim, que a velocidade final da carga vertical, digamos assim, seria zero, né? Porque ela já estaria no chão faz um bom tempo. Mas não é o caso do exercício. Neste caso, a carga ainda não caiu, portanto, a velocidade dela em relação ao avião é essa velocidade y final de 50 metros por segundo, depois desse movimento ter acontecido por 5 segundos. Portanto, 50 metros por segundo é a nossa alternativa correta, letra C. Na nossa próxima questão, nós temos uma questão do Enem, de 2022. Em um dia de calor intenso, 2 colegas estão a brincar com a água da mangueira. Um deles quer saber até que altura o jato de água alcança a partir da saída da água, quando a mangueira está posicionada totalmente na direção vertical. O outro colega propõe então o seguinte experimento: eles posicionarem a saída de água da mangueira na direção horizontal, a 1 metro de altura em relação ao chão, e então medirem a distância horizontal entre a mangueira e o local onde a água atinge o chão. No caso aqui, entre a mangueira e entre o bocal da mangueira, né, onde começa o movimento da água, e o local onde a água atinge o chão. Nós estamos avaliando o movimento da água apenas a partir do momento que ela sai da mangueira, né? A medida dessa distância foi de 3 metros. E a partir disso, eles calcularam o alcance vertical do jato de água. Considere a aceleração da gravidade de 10 metros por segundo ao quadrado. Então, nós temos que marcar a alternativa que se referencia ao resultado que eles obtiveram, né? Que relaciona com o resultado que eles obtiveram. Então, basicamente, o que o problema está pedindo é qual a altura máxima se esta mangueira fosse apontada verticalmente para cima.
Qual a altura máxima que essa água chega? Uma mangueira, ela despeja a água com uma certa velocidade inicial. Esta água, nós vamos aqui considerar que ela sempre sai com a mesma velocidade inicial dessa mangueira, não importando qual a orientação que essa mangueira está posicionada, se ela está na diagonal, se ela está para frente, se ela está para cima. Então a velocidade inicial dela vai ser sempre a mesma, o que vai variar aqui é a orientação dessa velocidade que a água sai da mangueira em relação ao chão ou em relação à aceleração da gravidade, tanto faz. Nesse caso, aqui como está mostrando nessa foto, ela desempenha um movimento parabólico, que é justamente o que a gente vai avaliar, muito similar inclusive àquela outra questão do avião, em que ela sai com uma velocidade inicial, né? E a força da gravidade faz esse movimento começar a se formar essa parábola aqui, né? A água começa a cair até que ela toca o chão em algum ponto. Nós temos que o nosso problema, ele dá que essa altura em relação ao chão é de 1 metro, e essa distância percorrida na horizontal por este fio de água, digamos assim, é 3 metros. Tendo em vista isso, nós temos que calcular o nosso tempo de queda, tá? Para que nós tenhamos alguma coisa a mais para avaliar nesse exercício. O que a gente vai calcular, na verdade, vai ser o tempo de queda para ela andar esta distância vertical, tendo em vista que enquanto ela andou essa distância vertical de 1 metro, ela também andou esses 3 metros horizontais. Tendo o nosso tempo de queda e essa distância percorrida, sabendo que esta água, quando ela sai da mangueira, ela desempenha um MRUV na direção vertical, mas como a gente tinha visto na questão do avião, ela desempenha um MRU na direção horizontal, nós temos o tempo em que ela andou 3 metros, né? Porque o tempo de queda é o tempo desde esse movimento, desde ela sair da mangueira até ela cair no chão, mas também é o tempo que ela levou para ela percorrer esses mesmos 3 metros aqui. Tendo em vista isso, se nós já temos essa distância horizontal percorrida, tendo o tempo que ela levou para percorrer essa distância horizontal, nós temos como calcular essa velocidade inicial zero aqui, né? Porque essa velocidade inicial zero, ela é inteira, ela só tem componente horizontal, ela não é na diagonal, né? Não tem componente vertical. Assim, tendo essa distância dividida pelo tempo, né, para calcular a velocidade, como de um MRU padrão, nós temos essa velocidade da mangueira. Quando o menino lá que estava brincando apontar a mangueira para cima, nós vamos ter como calcular a altura máxima, tendo em vista que a gente sabe a velocidade inicial dessa água, quando ela desempenhar esse movimento para cima, né? Esse movimento que vai ser um movimento em queda livre, mas com velocidade inicial maior que zero, né? Ela vai começar a subir, vai atingir uma altura máxima em que a velocidade dela vai virar zero e daí ela vai começar a descer, por causa da aceleração da gravidade, né? Portanto, aplicando a mesma velocidade, a mesma fórmula que a gente tinha visto antes na questão do avião, aqui, né, o cálculo da altura, só que dessa vez com outros dados, nós temos que a altura final desta queda aqui de água, nesse movimento parabólico, né, vai ser zero, a altura inicial é 1 metro, a velocidade inicial y é zero, já tinha visto isso, a aceleração da gravidade é menos 10, né, é o 10 que multiplica todo o resto, ele é negativo, por ter orientação para baixo, por isso todo este termo aqui que é somado vira negativo. O tempo é justamente o que a gente quer saber, dividido por 2. Nós vamos encontrar que menos 1, né, passando o y0 para o outro lado, é igual a menos 5 tempo ao quadrado. Portanto, está menos 1 dos dois lados é a mesma coisa que 1 igual a 5t ao quadrado. Portanto, o meu tempo vai ser igual a raiz de 1 dividido por 5. Raiz de 1/5 é a mesma coisa que raiz de 1 sobre raiz de 5, multiplicando por raiz de 5 em cima e embaixo,
nós encontramos o tempo igual a raiz de 5 sobre 5. É um tipo simples de simplificação, digamos assim, né? Aqui o aluno pode fazer de duas formas. Ele pode considerar que a raiz de 5 é muito próxima da raiz de 4, então t igual a 2 dividido por 5. Não vai estar tão errado assim, pode ser feita essa aproximação sim. O resultado final vai dar na mesma coisa. Ou ele pode calcular a raiz de 5. Como que a gente calcula a raiz? A gente sabe qual é o valor mais próximo dele, que é 4 ao quadrado, né? 2 ao quadrado, no caso, que vai dar 2. 2 ao quadrado, que vai dar 4, aliás. Aí a gente pode fazer 2,1 vezes 2,1. Nós encontraríamos, então, por exemplo, 2,1 vezes 2,1. Opa. Fazendo essa multiplicação na hora lá, nós vamos encontrar 4,4. E quando o aluno fizer 2,2 vezes 2,2, ele vai encontrar 4,8, que é o valor mais próximo que se pode encontrar de um valor ao quadrado que chegue a 5, sem passar de 5. Né? Eu considerei aqui o 2,2, pode ser feito também com 2,3, também vai dar o resultado ok, vai dar o resultado bem aproximado com o valor da questão. 2,2 dividido por 5 é a mesma coisa que dividir por 10 multiplicar por 2, né? Tu divide por 5 é a mesma coisa que multiplicar pela fração vezes 2 sobre 5, sobre 10. 2,2 vezes 2 dá 4,4, dividido por 10, 0,44 segundos. Né? Então, nosso tempo de queda deu 0,44 segundos. Tendo em vista que o cálculo da velocidade inicial ele requer que eu faça essa divisão, né, do MRU, a distância percorrida, que é 3 metros, dividido pelo tempo, que é 0,44 segundos, eu vou encontrar um valor de 6,82 metros por segundo. Tá? Aqui eu recomendo realmente que o aluno faça a questão na mão, montando a divisão mesmo, né? Dividindo um valor pelo outro. O que eu recomendo mais é que ele, como é um número com vírgula embaixo, tente transformar em um número sem vírgulas. Né? Nesse caso, multiplicar por 100 em cima e embaixo resolve. Você faria a divisão de 300 dividido por 44, vai dar o mesmo valor aqui. Você vai encontrar 6,81818181, é uma dízima periódica. Né? Muito bem, então nós encontramos que a velocidade inicial que a água sai da mangueira é de 6,8 metros por segundo. Né? E tendo em vista então que a gente quer calcular a altura máxima, nós teríamos que fazer, então, o jeito mais simples de a gente fazer seria por Torricelli. Né? Torricelli ele é uma fórmula do MRUV em que são relacionados a velocidade final ao quadrado igual a velocidade inicial ao quadrado mais 2 vezes a aceleração vezes o deslocamento, né, o ΔS. Aplicando para o MQL, ficaria Vy ao quadrado igual a V0y ao quadrado menos 2G ΔH. Aqui eu só estou trabalhando com o movimento vertical, mais uma vez dizendo, porque ele é que é o nosso MRUV. Né? Horizontalmente, a água desempenha um MRU. Né? Aliás, horizontalmente aqui. Né? Ele tem um movimento parabólico graças a um MRU na horizontal e um MRUV na vertical. Portanto, o nosso valor, o nosso resultado que a gente vai estar calculando vai ser o ΔH, que é justamente a altura que o menino estava tentando calcular lá, os dois meninos que estavam brincando com a água da mangueira, estão tentando ver a altura máxima que essa água chega. 2 vezes 10 é 20, menos 20 ΔH, e 6,82 ao quadrado. Eu cheguei a armar a conta aqui, que é o que o aluno teria que fazer na hora, né? Lembrando que é uma questão do Enem, o aluno não dispõe de calculadora para poder resolver, então teria que ser armada a conta mais ou menos assim, e daí resolvendo ela com bastante calma para não se perder nos valores, é encontrado o valor 46,5, nesse caso, metros por segundo, né? Que é uma velocidade.
aliás, é o valor da velocidade ao quadrado. Né? 46,5 é o valor de 6,8 ao quadrado. 6,8 é a velocidade. Então, 46,5 dividindo por 20, porque vira 20 ΔH, passa para o outro lado da equação, isolando o ΔH, vira 46,5 dividido por 20. Dividindo, realizando essa divisão, o aluno encontra ΔH igual a 2,325 metros. Né? Então, o ΔH, a altura máxima que a água chegaria, seria de 2,3 metros, o que é muito similar a 2,25 metros, a alternativa B, que é a resposta correta desse exercício. No nosso próximo exercício, nós temos um exercício de vestibular da URGS 2018. Nesse exercício, nós temos dois objetos de massa M1 e M2, tendo em vista que M2 é igual a 2 vezes o M1, então a massa 2 pesa 2 vezes a massa 1, encontra-se na borda de uma mesa com altura H. Essa aqui vai ser a nossa altura, então, que os objetos vão cair em relação ao solo, conforme a figura representa abaixo. Conforme representa a figura abaixo. O objeto 1 é lentamente deslocado até começar a cair verticalmente. Portanto, se ele é lentamente deslocado, nós temos que considerar que a velocidade inicial dele, x, ela é desprezível, digamos assim. A velocidade v0x dele é praticamente zero. Tá? Ela pode ser desconsiderada nesse exercício. No instante em que o objeto 1 começa a cair, o objeto 2 é lançado horizontalmente com velocidade v0. Tá? A resistência do ar é desprezível nesse caso. A questão então pede para nós assinalarmos a alternativa que melhor representa os gráficos da posição vertical dos objetos 1 e 2 em função do tempo. Nos gráficos T1Q, aqui, né, apresentando em cada um desses gráficos, representa o tempo de queda do objeto 1. Em cada alternativa, o gráfico da esquerda representa o objeto 1 e o da direita representa o objeto 2. Então, nós temos que avaliar a função altura, né? a função altura, que ela é dependente do tempo, tendo em vista esse movimento em queda livre de ambos os dois objetos, em que um dos objetos ele possui uma velocidade horizontal e o outro não. Né? Um vai apresentar um movimento parabólico e o outro apenas um movimento em queda livre. Tendo isso em vista, eu tomei a liberdade de organizar bem os dados que nós temos separando por objeto. Então, no objeto 1, nós temos a velocidade 0y, né, a velocidade inicial y igual a 0, e a velocidade inicial x igual a 0. A aceleração vai ser igual à aceleração da gravidade, menos g, que é igual a 10 metros por segundo ao quadrado, né, que nem o exercício tinha falado. O tempo de queda, portanto, seria aquele T1Q que o próprio exercício deu, né? Aqui. T1Q é o tempo de queda do objeto 1. Tempo de queda significa o tempo que leva para o objeto cair no chão, acertando esse chão. Né? É o tempo que leva para o objeto sair da posição que ele está até ele chegar no chão. Portanto, a gente pode dizer que depois desse tempo de queda, quando esse tempo de queda chegar, o objeto 1 estará no chão. Pois bem, tendo em vista que o objeto 2 ele também tem uma velocidade inicial y igual a 0, mesmo tendo uma velocidade x igual a v0, a aceleração dele é igual à do objeto 1. Tendo a mesma velocidade e a mesma aceleração partindo da mesma altura, significa que quando eles caírem, eles vão cair ao mesmo tempo. O tempo de queda de um vai ser igual ao tempo de queda do outro, tendo em vista que o movimento vertical do objeto 2 é igual ao movimento vertical do objeto 1.
todos os parâmetros que nós utilizaríamos para avaliar os dois, altura inicial, velocidade inicial, aceleração, são iguais. Inclusive, a altura que eles vão andar é a mesma. Vamos supor que se o 2 caísse em um buraco aqui, não fosse cair na mesma altura H. A altura H dele seria não medida até o topo da mesa, mas sim do topo da mesa até um certo buraco abaixo da altura que o objeto 1 cairia. Sim, daí o tempo de queda seria diferente, mas não é o caso. Ambos vão se deslocar nesta mesma altura, com a mesma velocidade inicial, no caso 0, entre os dois, e com a mesma aceleração. Portanto, ambos chegarão ao mesmo tempo, né? O tempo de queda de ambos é igual. Tendo em vista que o tempo de queda de ambos é igual, nós podemos calcular a função da altura, e essa função da altura vai ser igual para os dois. A função da altura é por quê? Por que eu estou fazendo função da altura, calculando isso? Porque estes gráficos são da função altura em relação ao tempo. Portanto, para eu poder calcular, ou pelo menos imaginar como seria o gráfico correto da função altura em relação ao tempo, eu tenho necessariamente que avaliar a função altura, no caso, o quanto que essa altura se relaciona com o tempo, né? Como que essas duas variáveis se relacionam? Nós sabemos que a altura é variável dependente do tempo. Assim como o tempo passa, a altura vai variando, né? Portanto, o y igual a y0 mais v0 yt menos gt ao quadrado sobre 2 é a nossa fórmula da função horária do movimento, e é ela que nós vamos usar porque ela relaciona essa altura aqui. Nós trocamos o y final pelo h, que vai ser avaliado no gráfico. O y0 vai ser o meu h0, que é justamente esse h aqui, inicial, né? É a altura da mesa. A velocidade inicial na vertical ela é 0. Ambos caem, começam a cair, não são lançados para cima nem para baixo. A aceleração é menos gt ao quadrado sobre 2. O que significa que é menos 10 vezes o nosso tempo ao quadrado sobre 2. Simplificando isto aqui, nós vamos ver que a nossa altura ela é igual à altura h0 menos 5t ao quadrado. Ou seja, esta função é uma função quadrática. Nós temos um menos 5t ao quadrado, ou seja, o termo o clássico que nós relacionaríamos para fazer Bhaskara, né? Seria o y igual a ax quadrado mais um bx mais um c. O nosso b é 0, aqui, que seria o que multiplica o tempo. O nosso a, que multiplica o nosso x quadrado, nesse caso é o t quadrado, é menos 5. E o nosso c, que é essa constantezinha aqui, que não multiplica o tempo, é a nossa altura h0, h, é a altura da mesa, né? Portanto, nós temos aqui uma função quadrática em que o primeiro termo dela é negativo. Isto significa necessariamente que ela vai ser uma parábola, não, por exemplo, que nem y igual a x quadrado, que cresce com o tempo. Ela vai ser uma função que decresce com o tempo, como esta. Então, ela vai partir de uma altura h inicial. Por exemplo, se nós substituíssemos o t por 0, o h seria igual a h0. E depois, com o tempo, ela vai desenvolver essa parábola até cair em um certo tempo. E quando esse h final for 0, o meu tempo é chamado de t1q, né? Nosso tempo de queda do objeto. Do objeto 1, do objeto 2, é o mesmo tempo de queda, né? Portanto, tanto o gráfico do objeto 1 quanto o gráfico do objeto 2, a função altura ela vai ter o mesmo comportamento e a mesma forma, vai apresentar um gráfico com a mesma forma que este gráfico aqui, para ambos os objetos, mesmo que o objeto 2 tenha uma velocidade inicial x na horizontal diferente de 0, tendo em vista
que a velocidade inicial x não interfere em nada com o nosso movimento na vertical. Nossa velocidade inicial x, ela é na horizontal e apenas na horizontal. Assim como nós vimos nos outros nossos dois exercícios de antes, o objeto 2 desempenha um MRU na direção horizontal e um MRUV na direção vertical. E por conta disso, a trajetória dele, o gráfico dele, será necessariamente uma parábola. Portanto, a única alternativa que apresenta ambos os gráficos com o mesmo comportamento é a alternativa A, que é justamente a resposta certa. Nas outras, nós temos aqui uma dependência diretamente proporcional, não diretamente proporcional ao quadrado, né, do tempo. Portanto, essas aqui não estariam corretas. Nós temos aqui algumas diferentes, mas muito similares. O tempo de queda do objeto 2 não é a metade do tempo de queda do objeto 1. Ele é igual. Por causa disso, a alternativa C não fecha. Na D a gente já viu, esse tipo de gráfico aqui não representa a função da altura em relação ao tempo. E na B, pelo mesmo sentido, pela mesma razão. Né? Bem como aqui também diz que o tempo de queda do objeto 2 seria o dobro do tempo de queda do objeto 1. Não é o caso. Muito bem, muito obrigado por tudo e até a próxima aula.